Momento pit stop de hoje, aproveitar até uma pergunta aqui de um pessoal que mandou no nosso chat aqui, do The Webers. Ele comentou sobre se o Nelsinho acabou pilotando ali o Brabham BT-52, o Nelson, numa outra ocasião. Quer saber do Chris se você chegou a pilotar algum carro da Copersucar, algum carro do Emerson também. Como que foi a emoção para os dois de pilotar um carro do pai, do tio, não sei se o Chris chegou a andar com algum do Nelsinho, se andou com algum do Emerson. Eu andei com o F1. O F1 Copersucar. O F1 restaurado, exatamente. Não, esse é o 3. Não, Tá esse é o 1 já modificado. Tá. Mas eu andei com o primeiro. E aí, como que foi? Foi muito emocionante, porque era o carro do meu pai. Que teu pai correu, inclusive. Exatamente, e foi o primeiro Fórmula 1 que ele construiu. Então teve o lado piloto, sim, teve aquela ligação pai, filho, piloto e piloto, e ao mesmo tempo teve a ligação, nossa, esse foi o filho do meu pai, ele construiu esse carro. Então foi muito legal. E eu lembro que no dia eu tive uma admiração, o meu respeito pelo pessoal daquela época lá mudou radicalmente, porque, tudo bem, você vai falar, o carro era muito mais lento em curva, sim, concordo, era muito mais lento em aproximação de curva, onde você freava, sei lá, se freava na placa do 100 naquela época, hoje em dia você freia nos 40, por exemplo, 50, só que a velocidade no final da reta era inferior a hoje em dia, mas não era muito inferior. Não é que o carro chegava a 150 por hora e hoje em dia chega a 330. Se hoje em dia chega a 330, naquela época chegava a 290, 300, por aí. Então, você está sentado num carro onde a proteção é praticamente zero, né? Porque hoje em dia você está num habitáculo de carbono inteiro, com ralo na tua frente. A gente está falando de outro mundo. Naquela época era tanque de combustível nas costas, do lado e em cima, ou seja, você sentava num monocoque de alumínio e tinha uma casquinha de fibra de vidro. Cercado de gasolina. Cercado de gasolina, exatamente. De novo, volta aquilo que o Emerson comentou quando ele veio aqui no programa, né? Primeiro briefing do ano, ele entrava, olhava para a direita, para a esquerda e falava, qual desses 3 não vão estar aqui com a gente no final do ano? Era a realidade. E onde foi? Foi aqui em Interlagos. Interlagos? Aqui em Interlagos. No mesmo dia andou meu pai, o Ingo e eu. Legal. E você andou aonde, Nelsinho? O meu foi Bom, eu andei algumas vezes. Eu andei em Monza com M1. Mas em qual deles você andou? Em qual Monza M1. Goodwood andei com Williams. Silverstone andei com Fórmula 3 do meu pai. Bom, se contar Goodwood, desculpa te interromper, se contar Goodwood, eu andei no Penske do Emerson também lá. No Penske do Emerson? Aí eu andei no BT-52, a BMW me deu de presente de aniversário, tem que uns 10 anos, por aí. Eles me levaram para uma montanha, enfim, na Áustria, e aí pararam o caminhão do lado, foi meio que surpresa, e aí tinha lá o BT-52, o M1 e o carro de Le Mans, aquele McLaren BMW, os 3 para eu ficar andando lá. Tem até umas imagens na internet se colocar. Então, andei nos 3 esse dia, foi bem legal também. Mesma sensação ali, parece que você estava em outra realidade. Não precisa nem andar, só de vez dá pra, né? Carro com muita potência. Era mais parecido com MotoGP que com qualquer outra coisa, né? Segurança mínima, velocidade, muita potência. É o que eu digo, né? Naquela época, não era o cara ser... As qualidades de hoje, né? Daquela acesso do Max, né? De acertar tudo, ser muito agressivo. Você faz isso sem passar nunca na sua cabeça o medo de botar por fora, por exemplo, aquela batida dele do Hamilton em Silverstone, na Copse. Hoje em dia não existe mais aquele... Não passa na sua cabeça hora nenhuma, né, de você fazer a curva por fora, encostar e ter o medo de morrer. Isso não passa na cabeça dos pilotos, porque os carros estão em outra geração muito mais segura. Naquela época, quando fazia as ultrapassagens, quando você
uma volta de classificação que o carro tinha 300, 400 cavalos a mais, pneu que durava 2 voltas. E era assim, pneu que durava 2 voltas sem conhecer o pneu, né? Pode ser que dependendo da velocidade, do tanto de downforce, porque o carro chegava, sei lá, 30 km a mais no final da reta. Outras coisas poderiam acontecer também, né? De estourar um pneu, de uma asa traseira arrancar, como já aconteceu, por você tá fazendo volta. Enfim, você tinha outros elementos que eram muito mais perigosos. Então, naquela época, não era, como eu digo, era você calcular o tanto de risco que você tomava, entendeu? Sempre que você fazia uma freada forte num lugar que não tinha área de escape, que nas pistas antigamente não tinha tanta área de escape igual tem hoje em dia, que é obrigatório, né? E você tinha que ter aquele... Passava outros medos por dentro de você, né? Então, as características, as qualidades dos pilotos na minha época, eles eram heróis. Diferente que hoje, que são atletas muito talentosos. Lógico que tinha que ter talento naquela época, mas tinha um lado, um fator herói que tinha naquela época lá, Jim Clark, Jack Stewart, James Hunt, Lauda, Emerson, que hoje em dia não tem esse fator herói, entendeu? Ou qualquer um, entre aspas, né? Qualquer um consegue acelerar, porque se bater, bateu, arruma o carro. Para acontecer alguma coisa com o piloto, tem que ser um azar assim gigantesco, né? Então, essa é a grande diferença que, né? E meu pai não concorda. Eu falo essas coisas pro meu pai, ele não concorda. Não, ninguém não passava isso na cabeça dos pilotos naquela época. Eu falo, pai, talvez você você se acostumou tanto com aquilo. Meio anestesiado, assim. Não é que é anestesiado, é que às vezes aquele, não vou dizer medo, né? Mas aquela frio na barriga que aquela época dava, ele acha normal, que hoje em dia não existe aquele frio na barriga. Não. Seu frio na barriga hoje em dia é de você estragar o carro, e aí tem a questão teto de gasto, você perder seu emprego. Naquela época, o frio na barriga era, vou me machucar. Então, é diferente. Então, e acho que ele, hoje em dia, você não pilota com medo de se machucar, você pilota com medo de perder emprego, ou medo de o carro não ficar pronto para a próxima sessão. Naquela época, você tinha um carro reserva que você entrava. Mas o medo era você não andar mais, nunca mais, entendeu? De bater e se machucar de verdade. Tá aí, curiosidades então de uma outra era da Fórmula 1 por pilotos dessa geração mais próximas que nós tivemos aqui. E claro, lembrando que esse foi o nosso momento Pit Stop de hoje. Tá precisando de peça para o seu carro? Peça é na Pit Stop, você tem todas as facilidades de comprar sua peça em uma loja, por site ou pelo WhatsApp. Então você já sabe, peça é na Pit Stop.